nossos milhares, quiçá milhões de fãs. Salve, nação querosense! Hoje, depois de muito tempo, um conteúdo gravado para eu emitir alguns pitacos, algumas opiniões, algumas análises de garbo e elegância, para que vocês deixem nos comentários o que vocês acham, se concordam, se discordam, enfim, vai ser uma resenha gravada, mas eu conto com a tua participação. Aqui embaixo a gente vai falar da situação de Remo e Paysandu, que já iniciaram o segundo turno, como a situação do Imperatriz pode impactar, seja perdendo ponto ou mesmo não perdendo, caso continue o campeonato, e algumas outras cositas. Então, quer saber? Eu já te peço, vem com nós, papai! Estava com saudade de chamar vocês. Pois é, segundo turno da Série C do grupo de Remo e Paysandu começou. E como? Começou com mais uma vitória do Clube do Remo, que mantém e abre vantagem dentro do G4, e uma derrota bicolor esperada, sim, mas que acaba colocando o Paysandu numa situação muito complicada. Vamos lá! Vamos começar pelo papão da Curuzu. O que acontece hoje, gente? E aí eu acho que eu vou colocar no meio a situação do Imperatriz. O Imperatriz, seja ele continuando o campeonato, seja ele não disputando mais, e aí a perda dos pontos, que para o Remo seria uma boa, para o Paysandu seria ruim, não só pela pontuação que iria perder dos 3 pontos, mas pelo saldo, enfim. Vamos lá, isso é uma situação que vai acontecer, é capaz da CBF não deixar. Vamos esperar um pouco, mas assim, o Imperatriz está virtualmente rebaixado, está muito distante, está com 1 ponto, ou seja, o Imperatriz já tem uma vaga, né? Uma vaga do rebaixamento. Sobra outra, ou seja, 50% menos de chance de alguém ser rebaixado, mas em compensação isso deixa o grupo extremamente achatado. Todos os jogos, sem exceção, hoje, para o Paysandu, são de vida ou morte, porque ou é para briga lá para chegar no G4, ou é para briga para não entrar na zona de rebaixamento. O Jacuipense tem um jogo aí que é contra o Imperatriz, que pode acontecer ou não, são 3 pontos quase que garantidos, e o Paysandu tem 1 ponto a mais que o Jacuipense, com um jogo a mais. Então o Jacuipense pai, se ganhar, ou ganhar os pontos, ou ganhar o jogo, e o Paysandu entra. Só que tem um detalhe, a distância do Paysandu para a zona de classificação também é pequena. A diferença do Paysandu para entrar seriam 4 pontos, né? Porque 3 igualaria, teria que ver saldo, e aí a história do Imperatriz para passar, que é a Ferroviária. E aí, bicolores, quem joga com Ferroviária na próxima rodada, com o Ferroviário? Quem? Exatamente, o arquirrival de vocês, o Clube do Remo. E acho que essa rivalidade deveria ser deixada para lá, neste pequeno momento, pensando em prol do Bicola, e torcer para o Remo disparar, mas não deixar o 4º lugar pontuar. Será que a torcida bicolor consegue por algumas horas não torcer contra o Remo? Pois é, a situação do Paysandu é complicada, porém não é desesperadora. O Paysandu precisa pontuar, como eu disse, não tem mais jogo que, entre aspas, é menos importante, e seja em qual briga, todos os jogos do Papão passam a ser, literalmente, vamos lá usar o jargão, de vida ou morte. Torcida bicolor pode ter que torcer, não torcer contra o rival. Vejamos. E o Remo? Clube do Remo. Clube do Remo está... Eu vou falar uma coisa que eu não estou entendendo o porquê deste cagaço monumental de alguns torcedores do Remo quando alguém diz que o Remo está bem encaminhado na sua classificação, que a classificação do Remo está virtualmente concretizada. Vamos lá, galera, eu entendo que o histórico do Clube do Remo nos últimos anos não é positivo e tal. Perfeito, isso está entendido, isso está até aceito, show.
Mas a partir daí, entrar numa paranoia, como eu vejo nas redes sociais de história, ih, olha aí, tá zicando, não sei o quê, para de falar isso, não sei o quê. Cara, matematicamente, a probabilidade é muito grande. O Remo hoje, com 10 jogos, está com 63% dos pontos. Mesmo que oscile negativamente para baixo, a probabilidade sim do Remo pela primeira vez estar entre os 4 classificados do seu grupo é muito grande. Gente, isso não tem problema nenhum em ser dito. Ninguém está dizendo assim, o Remo vai classificar. Tu não pode falar isso, Paulo, porque ano passado, ok, é matemática também. Se o Remo sai perdendo, vai ficar fora. Do mesmo jeito que a matemática diz hoje, que a classificação do Remo está muito bem encaminhada, não só pela pontuação do clube do Remo, mas como está a tabela, os pontos distribuídos na tabela. O Remo está a, 8 pontos, se eu não me engano, do rival. Então, assim, tá com uma distância boa. O Remo vai pegar o Ferroviária, que pode, com uma vitória do Remo, aí sim dizer quase que tá tudo certo e ainda ajudar o Paysandu, se o Paysandu fizer a parte dele. Então, assim, pode ser que, diferente do ano passado, onde um ponto tirou o clube do Remo da segunda fase e classificou todos os outros, esse ano pode ser que daqui a 2 ou 3 jogos, dependendo de como aconteça, a briga seja por colocação. E acho que a torcida do Remo tem que ficar feliz com isso, que esse trabalho está acontecendo, mesmo com alguns problemas e tal. Eles me pediram, nem foi tanta gente, mas eu vou falar assim mesmo, para falar um pouco do time. Eu vou esperar para as nossas lives, mas o que eu vou dizer? O time do Remo... Vamos lá, o Remo não achou 2 gols. Não existe isso. Quem viu esse jogo, viu qualquer coisa, menos o jogo que estava acontecendo. O Remo fez 2 gols no segundo tempo. O Remo sofreu, assim como sofreu contra o Paysandu, mas nem sofreu tanto. O que eu digo de sofrer é sofreu na recomposição defensiva porque o time joga assim. O time vai sofrer. Isso não quer dizer que vai ter chances contrárias várias. Contra o Paysandu até teve. Contra o Jacupa nem tanto. Mas vai sofrer porque o time hoje quer ir para o jogo. E isso dá espaço, é cobertor curto. São ajustes que eu tenho certeza que o Bonamigo está pensando em como melhorar. E acho que tem coisa aí para fazer para que o Remo não fique tão vulnerável, mas que diminua a vulnerabilidade do clube do Remo. Mas o clube do Remo sim está muito bem encaminhado para uma primeira classificação depois de que voltou para a Série C. Se quiser fazer qualquer trabalho anti-zica e tal, faça, mas não tratem isso como se fosse um absurdo. Porque vocês ouvem quando o cara diz, o Remo isso, o Remo não pode, o Paysandu não vai subir, o Remo não sei o quê, vocês também ficam chateados. Então vamos com calma, com andor, né? Para que a gente não pire o nosso cabeção. Calma, rodada importante como todas as que virão. Paysandu recebe o Vila Nova, precisando pontuar até porque segura outro. Remo pode ajudar, vou ficar puto comigo, o rival ganhando do Ferroviária, né? Do Ferroviário. Então, assim, Ferroviário é esse que eu disse lá atrás, que primeiro era o melhor jogo, mas realmente deu uma queda. Remo tem que pontuar lá fora. O Remo já está nessa situação de poder pontuar lá fora, se não ganhar e tal. E é isso. Uma Série C que se mostra, um grupo do Remo que se mostra, assim, na minha opinião, surpreendente por essas condições que nós falamos. Paysandu em situação complicada, mas não em situação desesperadora. E o Remo muito bem encaminhado, por incrível que pareça, para desespero dos remistas. Mas enfim, talvez esse seja um pouco do pensamento da geração PlayStation que eu, da geração Atari, não consigo entender, porque eu sou do tempo que isso era falado tranquilamente, tanto para um quanto para outro. Galera, fiquem ligados que vão vir live, obviamente, nesse final de semana não teve por motivos de Sírio, de fé e motivos etílicos, mas estou aqui, estou deixando o conteúdo, quero teu comentário e depois de muito tempo quero te pedir para colocar esse conteúdo para a galera, porque a gente está chegando muito perto dos 5.000 inscritos, então eu quero o teu like, eu quero a tua inscrição, eu quero que tu acione o sininho e vem ser feliz com a nação querosense.
Tem novidade chegando aí. Beijo, boa semana. Ainda um Sírio abençoado para vocês. Que Nossa Senhora sempre vos abençoe, porque vocês são de garbo e elegância e vocês merecem. É nós, Queiroz. Tchau!